Olá, Mente Fit! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Sejam todos bem-vindos. Eu quero saber quem aqui fez a tarefa do espelho que eu passei na última live, na terça-feira. Me conta aqui no chat, quem que fez a tarefa e como foi a experiência. Se você não viu a live, se você não assistiu, vai lá, assista a live e depois deixa lá nos comentários. Comenta lá como foi para você a experiência da tarefa do espelho. E vamos para o tema de hoje. O que você está tentando preencher quando sente vontade de comer sem fome? Então manda um aviãozinho para os amigos e vem para cá. E eu já quero começar fazendo uma pergunta. Você já sentiu vontade de comer mesmo sabendo que não estava com fome? Você acabou de fazer uma refeição, seu estômago está satisfeito, mas de repente você sente vontade de comer alguma coisa. Um doce, um chocolate, um pão, qualquer coisa que traga aquela sensação de conforto. E depois você se pergunta, por que eu fiz isso? Eu nem estava com fome. Você já fez isso? Se você já fez, conta para mim aqui no chat. Escreva eu aqui no chat. Sejam todos bem-vindos quem está chegando. Porque talvez naquele momento não fosse o seu corpo pedindo comida. Talvez fosse a sua emoção pedindo acolhimento. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Então, fica aqui comigo até o final. Vani Arquiteto, seja bem-vindo. E eu quero fazer uma pergunta para você que pode ser interessante você começar a observar. Quando você sente vontade de comer sem fome, o que geralmente aconteceu antes? Você estava sentindo ansiedade? Cansado? Sozinho, estressado, preocupado? Ou teve algum problema que mexeu com você? Se você percebe que a vontade de comer aparece principalmente quando suas emoções estão intensas, escreve aqui para mim, emoção. Porque muitas vezes existe uma conexão entre aquilo que sentimos e aquilo que fazemos. A comida faz parte da nossa vida. Nós precisamos dela para sobreviver. Mas ao longo da história, a comida também pode ganhar outros significados. Ela pode representar conforto, recompensa, carinho, segurança, alívio, comemoração. E isso começa muito cedo. Talvez quando você era criança, alguém dizia, come isso que você vai ficar feliz. Você merece um doce. Vamos comemorar com comida. E sem perceber, nós aprendemos a associar comida com emoções. Está fazendo sentido? Por isso, em alguns momentos, quando sentimos tristeza, procuramos comida. Quando estamos ansiosos, procura comida. Quando está frustrado, procura comida. Tudo é motivo para comer. E por alguns minutos parece que aquela dor, né, até diminui. Mas depois ela volta. E muitas vezes volta acompanhada de culpa. Quem aqui já comeu e se arrependeu depois? E agora eu quero que você pense comigo. Quando você sente vontade de comer sem fome, será que é realmente fome? Ou existe alguma coisa dentro de você pedindo atenção? Talvez seja uma tristeza que você não expressou, uma solidão que você não contou para ninguém, ou uma preocupação que você carrega consigo mesmo.
uma raiva que você não conseguiu colocar para fora. Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. Ou simplesmente um cansaço emocional que você não sabe como aliviar. Então, você come. Porque comer é mais fácil do que sentir. É mais fácil abrir a geladeira do que abrir o coração. É mais fácil procurar um doce do que olhar para uma dor. Mas aquilo que você tenta calar com comida continua existindo dentro de você. Às vezes você não está com fome de comida, está com fome de acolhimento, de descanso, de carinho ou de paz. E enquanto você tenta alimentar uma necessidade emocional com comida, a fome emocional continuará voltando. Vamos imaginar uma situação. Você teve um dia difícil, chegou em casa cansado. Alguma coisa não saiu como você esperava. Se frustrou com algo, sente ansiedade. Então pensa, eu mereço comer alguma coisa. E você come. Naquele momento, sente prazer, alívio, por alguns minutos. A emoção até parece diminuir. Mas depois, vem a culpa. Eu não deveria ter comido. Eu estraguei tudo. Então você começa a se sentir ainda pior. E quando a emoção aumenta novamente, você procura comida outra vez. E o ciclo continua. Percebe? Não é simplesmente sobre comida. Existe uma emoção acontecendo antes. E muitas vezes existe outra emoção depois. Porque quando vem o sentimento de culpa, o que vai gerar? Estresse, ansiedade. Percebeu isso? Então não adianta o sentimento de culpa. Você vai piorar a situação. Se comeu, paciência. Retoma o processo. Por isso que algumas pessoas sabem exatamente o que precisam fazer para emagrecer. Sabem o que comer. Sabem que precisam se movimentar. Sabem que precisam cuidar da saúde. Mas mesmo assim, em determinados momentos, sentem que perdem o controle. E depois se culpam. Será que não é excesso de autocobrança? Mas eu quero que você entenda uma coisa. Talvez você não precise apenas aprender a controlar a comida. Talvez precise aprender a compreender aquilo que sente. Porque se a comida está sendo usada como uma forma de aliviar emoções, você pode até retirar a comida. Mas se não cuidar da emoção que estava por trás dela, o sofrimento pode encontrar outra forma de aparecer. Por isso é necessário olhar para a raiz. As emoções, elas podem influenciar diretamente os nossos comportamentos alimentares. Em momentos de estresse, ansiedade ou tristeza, algumas pessoas podem buscar alimentos que proporcionam uma sensação rápida de prazer e conforto. E isso não significa que todas as pessoas vão reagir da mesma forma. Eu já vi relatos de pessoas que não conseguem comer quando estão ansiosas. Não é muito, mas difícil. Geralmente as pessoas ansiosas, a tendência é buscar comida. Mas já ouvi relatos de pessoas que não comem. Cada pessoa possui uma história e uma relação diferente com a comida. Por isso, compreender os gatilhos individuais é tão importante. Quando identificamos o que acontece antes do comportamento, começamos a ter mais consciência sobre nossas escolhas. Então, você também é importante o autoconhecimento. Se observa quando você sente fome. Sente fome? Não. Quando você começa a buscar comida, se observa se você está com fome, se é fome física, se é fome emocional.
o que está acontecendo. E o que está por trás da sua fome emocional. Na terapia TRG, eu busco compreender experiências emocionais que podem estar relacionadas aos comportamentos que a pessoa apresenta no atual momento. Talvez a comida tenha se tornado uma forma de proteção, uma forma de compensar, aliviar uma dor, preencher vazio. E talvez você nem saiba exatamente quando isso começou. Mas comece a observar esses gatilhos agora no presente. Porque muitos desses padrões foram construídos ao longo da vida. A TRG pode contribuir para que a pessoa olhe para essas experiências emocionais e trabalhe aquilo que ainda pode estar influenciando seus comportamentos. E isso não é só com relação à comida, é com relação a tudo na sua vida. Pessoas que procrastinam, né? Tem os projetos parados e não anda. Quantas coisas que você gostaria de estar fazendo e procrastina? Porque tem gatilhos emocionais te limitando. Não é sobre culpar a comida. Não é sobre culpar você. É sobre compreender. É sobre olhar para a raiz. É sobre reprocessar experiências que podem continuar influenciando a maneira como você se relaciona consigo mesmo, com seu corpo. E a TRG faz parte de um processo individualizado de cuidado emocional. Está fazendo sentido, gente? Talvez você tenha passado muito tempo lutando contra a comida, mas pode ser a comida nunca ter sido o seu verdadeiro inimigo. Talvez ela tenha sido apenas a estratégia que você encontrou para lidar com as emoções que não sabia como enfrentar. E isso tudo muda. Porque quando você entende isso, você deixa de se perguntar: por que eu não tenho controle? E começa a perguntar: o que está acontecendo dentro de mim quando sinto essa necessidade de comer? Essa pergunta pode abrir uma porta para uma nova consciência. E eu quero te propor uma experiência. Na próxima vez que você sentir vontade de comer sem fome, antes de abrir a geladeira, pare por alguns segundos e pergunte: o que eu estou sentindo agora? Estou triste? Ansioso? Frustrado? Estou sozinho? Estou precisando de carinho? Estou tentando fugir de alguma coisa? Não se julgue, apenas observe. Porque o primeiro passo para transformar um comportamento é começar a compreender o que está por trás dele. Talvez você não precise de mais controle sobre a comida. Talvez precise de mais compreensão sobre as emoções que fazem você procurá-la. E agora eu quero saber de você. Quando você sente vontade de comer sem fome, qual emoção aparece com mais frequência? Ansiedade? Tristeza? Solidão? Estresse? Escreva aqui nos comentários. Talvez você descubra que não está sozinho nessa experiência. Se essa live fez sentido para você, escreva: eu vou ouvir minhas emoções. E compartilhe com alguém que vive lutando contra a comida, mas talvez nunca tenha parado para perguntar o que existe por trás desta luta. A transformação começa quando paramos de lutar contra nós mesmos.
Amanhã nós faremos a última live da semana. E eu quero encerrar essa sequência falando sobre uma questão muito profunda. Você já mudou seu corpo, já emagreceu, já alcançou resultados, mas quando se olha no espelho, ainda não consegue enxergar a pessoa que se tornou? Porque algumas pessoas mudam por fora, mas continuam se sentindo pequenas por dentro. Amanhã nós vamos conversar sobre: você mudou o corpo, mas ainda não se enxerga como a pessoa que se tornou. Eu vou falar aqui com você sobre autoestima, identidade e sobre como a nossa história emocional pode influenciar a maneira como vemos a nós mesmos. E eu quero deixar aqui uma pergunta para você levar até amanhã. Se o seu corpo já mudou, por que a sua maneira de se ver ainda não mudou? Isso é para você refletir. E quero terminar deixando uma mensagem para você. Não tenha vergonha daquilo que você fez para sobreviver emocionalmente. Talvez você tenha encontrado na comida o conforto que não conseguiu encontrar em outro lugar. Agora é hora de aprender novas formas de cuidar de você. Você não precisa continuar lutando contra si mesmo. Você pode aprender a ouvir o que as emoções estão tentando dizer. Obrigada a todos pela participação. Deus abençoe cada um de vocês. Então já curta, compartilhe essa live com alguém que precisa. Você estará me ajudando a ajudar pessoas. Se ainda não me segue, aqui no Instagram é @ClaudetteVanin. Se inscreva também no YouTube para acompanhar os conteúdos sobre saúde emocional e terapia TRG. E nos vemos amanhã às 19h07. Até lá. Tchau, tchau.